Louvado seja o nome do Senhor, nosso Salvador. Deixar para a meditação dos irmãos do livro de Provérbios, capítulo de número 11 e o versículo de número 4. Salomão foi o escritor desse livro de Provérbios. Salomão era um dos homens mais sábios das Sagradas Escrituras. Salomão teve um sonho com o Senhor Deus, e o Senhor Deus disse assim para ele: me peça o que quiseres. Não é diferente nessa manhã. O Senhor pede para que você faça um pedido. O que é que você quer que o Senhor faça na sua vida? Então, naquela feita, Salomão disse: Senhor, me dá um coração entendido, um coração sábio. Então foi aí que o Senhor disse: te darei um coração sábio. Antes de ti e depois de ti, ninguém terá um coração igual ao teu. Então Salomão, livro de Provérbios, capítulo 11, e no versículo 4, está escrito dessa forma. 11 e 4 de Provérbios. Passaremos a ler, que diz assim. Vamos começar do número 3. A sinceridade dos sinceros os encaminhará. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Vamos repetir o versículo de número 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu já falei, Salomão, filho do rei Davi, homem sábio, homem que tinha tudo na vida, para continuar nos caminhos do Senhor. Deus deu uma sabedoria imensa, de grande tamanho, ao rei Salomão. Salomão podia ter pedido riquezas, Salomão podia ter pedido ouro, prata, mulheres, etc. Não, ele não pediu riquezas. Mas Salomão, como homem sábio, que nós conhecemos como o homem mais sábio das Sagradas Escrituras, ele disse: me dá entendimento, Senhor, para que eu possa conduzir o teu povo, o povo de Israel, porque eram multidões, era muita gente, eram exércitos e após exército, muita gente, incontáveis. Não vou dizer aqui a quantidade, que não é para mim nesse momento, mas eu digo a vocês que era muita gente. Então Salomão não pediu ao Senhor riqueza, não, ele pediu sabedoria. Salomão teve um caso na vida da passagem dele para mostrar sabedoria. Apareceu duas mulheres, as escrituras deixam bem claro, duas mulheres, todas duas moravam juntas, elas ambas estavam grávidas. Quando descansou uma, a outra também descansou. Com pouco tempo a outra também teve seu menino, seu filho, sua criança, seu bebê. Uma daquelas mulheres, ao amamentar o seu filho na cama, deitou-se por cima do seu filho e aquele filho morreu. Ela chegou inocentemente a matar aquela criança, dormindo. E fica uma sabedoria para nós nessa manhã. Você que tem o seu bebê, você que tem o seu filhinho bebê, cuidado aonde você deita ele, porque na hora que nós estamos dormindo,
nós estamos dormindo, nós não sabemos de nada. Amamente o seu filho e leve para outro canto, para um berço, para uma redinha. Essa mulher matou o seu filho porque deitou-se por cima dele. E a outra amamentou seu filho, estava ali. Mas aquela mulher que o seu filho fora morto, pegou o filho dela morto, trocou com aquele outro filho da outra mulher, companheira dela, que estavam ali juntas. Elas duas moravam numa casa só, elas não tinham marido, as escrituras não contam isso. Então ela trocou, pegou o bebê morto e colocou lá na cama daquela que o bebê ainda era vivo, e trouxe o bebê vivo e colocou no seu lugar ali. Mas no outro dia, ao amanhecer, aquela mãe que viu o seu filho morto, do qual já tinha sido trocado aquele filho, aquele bebê, ela disse assim: esse bebê não é meu. Não, esse bebê aqui não é meu. Mãe que é mãe, pai que é pai, conhece o seu filho. Aprenda a conhecer mais seu filho. Aprenda a saber, aprenda a entender, a conhecer o seu filho mais, saber os caminhos que ele anda. Porque as escrituras, o livro de Salomão, o livro de Provérbios nos ensina: ensina o teu filho no caminho que deves andar, e quando ele crescer não se desviará do caminho. Ensina o teu filho. Aquela mulher conheceu o seu filho vivo com a outra, do qual ela conheceu sim, porque aquela mulher que perdeu o seu filho, que matou o seu filho na hora que estava amamentando, ela trocou. E essa mesma história chegou aos ouvidos do rei Salomão. Elas visitou naquele dia o rei Salomão, e chegou lá, colocou essa conversa para o rei. Disse ela: olha, essa mulher está dizendo que esse filho é dela, mas não é, o filho dela morreu. E aqui estava com seu filho vivo, que fora trocado. Disse: não, o meu filho está vivo, e é o que ela trocou, é esse que é o meu filho. Então Salomão, com a sua sabiedade, com a sua simplicidade dada por Deus, de sabedoria do grande Deus e eterno Pai, disse assim para um soldado: faz o seguinte, soldado, vai ali buscar uma espada. O soldado foi, trouxe a espada, desembanhou a espada. Aí o rei Salomão disse assim: pega a criança, bota aqui. Agora pega a espada e parta ele no meio. Dê um pedaço para um e um pedaço para outra. E aquela mãe que o seu filho foi trocado vivo, ela disse: não faça isso. Dê o filho para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra, entenda, a mãe que o filho estava vivo, que fora trocado no leito, na cama ali daquele quarto, na hora que Salomão disse: parte no meio e dá um pedaço para uma e um pedaço para outra, para acabar essa confusão aqui. Aí a mãe, do qual o filho estava vivo, disse assim: não faça isso. Ela se doeu, ela se comoveu, ela entendeu que o filho vivo é melhor do que o filho morto. Disse: não assim, dê para ela. Aí o rei Salomão, com a sua sabiedade, disse assim: entrega o filho à verdadeira mãe. A mãe é aquela que se comove pelo seu filho. A verdadeira mãe é aquela que comove no seu coração e não deixa o seu filho andar no caminho errado. A verdadeira mãe é aquela que quer ver o seu filho no caminho reto. A verdadeira mãe é aquela que não quer ver o seu filho doente, o seu filho morto pelo mundo das drogas. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Então Salomão, com a sua sabiedade, disse: entrega para a mãe verdadeira. E a mãe tomou o seu filho nos seus braços.